Homem-Aranha de Volta ao Lar, dirigido por Jon Watts, protagonizado aqui por Tom Holland, o terceiro, sim, o terceiro ator a trazer o Homem-Aranha para as telonas, aqui também com Robert Downey Jr., Jon Favreau e por aí vai. Mas antes de falar sobre o filme, um recadinho apenas. Se você chegou agora nesse canal, aperta o botãozinho vermelho e depois aperta o sininho para receber notificações a cada vídeo novo em todas as suas caixas de entrada. É só apertar que você já está seguindo esse canal. Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Bem-vindo, tá? Muito bem-vindo, Homem-Aranha. Foi um deleite. Assistir esse filme foi maravilhoso. A gente tem aqui um filme mais sobre o Peter Parker do que sobre o Homem-Aranha. É o Peter Parker aprendendo a lidar com um novo traje que ele ganhou do Tony Stark, né, o Homem de Ferro, lá nos eventos de Guerra Civil. O filme, inclusive, começa com ele meio tipo fazendo um vlog, um daily vlog, mostrando a viagem dele. E depois a gente vê o embate dele com o Abutre, que é um personagem que escacavilha, né, como a gente diz aqui no Ceará, e pega para montar novas tecnologias e vender no mercado negro. E daí o Homem-Aranha tá atrapalhando tudo isso, né? É um filme, por mais que tenha um vilão, seja um filme de herói, mas ele é até mais do que isso, ele tem outro lado, assim, ele tem um viés muito bacana, que é ser um filme jovem, ser um filme bem divertido e um filme, por que não, uma aventura quase que colegial. O filme gasta 70% do seu tempo com o Peter Parker, e isso é importante porque faz pelo menos pra mim, tá? Mas fez eu criar todo o apego que eu tenho dos quadrinhos aqui no filme. Apesar de gostar dos 3 primeiros filmes não do terceiro, né? Mas gostar da primeira trilogia como um todo, do Tobey Maguire, o segundo eu também curto, principalmente quando ele tá com o traje de Homem-Aranha. Eu adoro o Homem-Aranha do Andrew Garfield, assim como eu adoro o Peter Parker do Tobey Maguire. Aqui eu tenho a junção perfeita, mas a gente precisava de mais Peter Parker do que o Homem-Aranha para nos colocar nos quadrinhos, e esse é o clima que o filme aposta. Tem uma cena que o Homem-Aranha tá fazendo uma ação, né? Ele tá indo de um lado pro outro, é uma cena bem de passagem de tempo. Ele aponta um local para uma velhinha, né? Para uma senhora, ó, é por ali e tal. Já dando essas notas, né? Esses contornos de o amigo da vizinhança, o cara que protege o Queens, de uma parte bem de baixo, mas também de cima. Os quadrinhos balanceiam muito bem isso, tem quadrinhos que nos mostram muito mais Peter Parker do que Homem-Aranha, e esses pra mim são os melhores quadrinhos, e aqui o filme foi exatamente assim. Um Homem-Aranha mundano, como ele tinha que ser, visto de baixo, como eu gosto de chamar, né? Quando ele é o Homem-Aranha, as coisas não desandam, muito pelo contrário, são bem legais também, inclusive o vilão, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, também funciona muito bem, é um dos vilões da Marvel, sem dúvidas uma das maiores motivações que a gente tem chegando perto do Loki. O vilão é muito bem trabalhado, apesar de uns probleminhas também. Mas eu gosto das cenas de ação. Eu acho que ele não tem uma cena de ação como o segundo filme do primeiro, né, da primeira trilogia, como a cena do metrô. Eu acho que aquela cena é irreparável. Dificilmente um Homem-Aranha vai conseguir vencer, e não poderia ter uma cena nesse filme específico, porque é um Homem-Aranha ainda em formação, e lá a gente vê um Homem-Aranha já maduro, né, já suficientemente maduro para salvar Nova York como um todo. Mas se tem uma crítica a fazer enquanto ele é no traje de Homem-Aranha, é na simbiose dele com Nova York. Eu acho que ficou um pouco ele ficou um pouco distante de Nova York, não no sentido físico, mas no sentido metafórico mesmo, assim, porque eles são uma coisa só. Inclusive Nova York gosta, né, ou gosta de odiar em determinados pontos, mas gosta de sempre estar falando sobre o Homem-Aranha, e aqui nesse filme não houve tanto isso. E aí sim eu sinto falta. Mas para funcionar o que eu já disse que funciona, o Tom Holland entrega um Homem-Aranha muito bacana, um Peter Parker melhor ainda, e eu vou te dizer, o ator aparece quando ele precisa contracenar com outros atores de calibre altíssimo, como o Michael Keaton e também com o Donald Glover, que apesar de não ser tão conhecido, é um puta ator. E também, por que não, a Marisa Tomei como a tia May. Tia May. Muito mais ainda numa cena que existe com o Michael Keaton, não posso dizer porque senão estraga, né? Vocês vão saber, eu vou falar uma cena no carro e tal, só pra ficar marcado na cabeça de vocês que já assistiram. Eles contracenando nessa cena, o Tom Holland pra mim elevou muito a atuação dele, desde o começo desse assunto, né? Não é bem uma sequência, é um assunto. Desde o começo desse assunto, o Tom Holland muda e entrega com certeza um terceiro ato, com um Peter Parker diferente, com um olhar diferente, com uma preocupação diferente. E a virada, o plot twist que ronda esse assunto que eu tô falando, maravilhoso. E acredite, não foi entregue pelos trailers nem por nada. Tom Holland tem a perfeita cara de ingênuo, acho que essa é a palavra, de ingênuo, o inocente, mas o inocente sem ser burro, que tem
o Peter Parker, sobretudo um Peter Parker mais do universo Ultimate. E ele entregou isso, cara. Ele entrega isso muito bem, as interações dele com o Ned fazem o personagem Parker crescer e tudo, né? Todos os atores, todos os personagens, melhor dizendo, tudo que tá em volta, desde o Donald Glover, que tem uma participação pequena, Michael Keaton, a Liz, a Michelle, o Ned, o próprio Tony Stark, o personagem do Jon Favreau, todos esses personagens, seja com participação pequena ou com participação grande, inclusive o Tony Stark tem uma participação muito pequena, não é tão grande assim, apesar de pontual, tudo funcionando para transformar o Peter Parker em Homem-Aranha. Algumas cenas, por uma ou duas, quando ele aposta um pouquinho no drama interno do personagem, ele não abre a boca sobre isso, ele não fala. Ele é comédia na maioria do seu tempo, da sua projeção. Mas tem uma outra cena dele observando os amigos e tudo que é tocante e, mais uma vez, me lembra muito o clima dos quadrinhos. E é tudo envolto a uma diversão muito grande, fazendo referência a Curtindo a Vida Doidado, Clube dos Cinco, Te Pego Lá Fora, referência claríssima do relógio no Te Pego Lá Fora. É um filme que entende bem o universo ao qual ele pertence, esse universo de high school, universo de escola, mostra a diversidade do colégio. É um colégio para gênios, né? E ele mostra a diversidade ainda assim, branco, preto, vermelho, judeu, árabe, gordo, magro, alto, baixo, esguio, tem tudo. Porque é assim que uma escola é, né? Na maioria dos cantos do mundo. Eu acho a cinematografia bacana, não tem medo de abrir os planos, abre bastante os planos, as cores são muito vivas, é um filme alegre, que só escura, né? Ou melhor, que só escurece quando vai para a parte do Abutre, e daí quando a gente tem as cenas do Michael Keaton, parece que é outro diretor fazendo tudo aquilo dali, os planos são muito mais fechados, é uma parada um pouco mais claustrofóbica, não gosto tanto do CGI do Abutre, acho muito mecânico e aceleradozinho, denota um CGI fraco, e também não gosto de algumas cenas de ação onde os heróis não contracenam, ou melhor, o herói e o vilão não contracenam, quando os personagens, os dois, não estão misturados na batalha, eu não gosto. Afinal, é uma tentativa de esconder a organização, né? A organização de cena. Eu prefiro planos abertos, como é mostrado umas 2 ou 3 ações do Aranha. Legal ele correndo e não tendo onde se segurar, e por não ter onde se segurar ele vai ter que ir correndo mesmo, atravessa um campo de golfe correndo, cena super divertida. Também gosto muito da trilha sonora, apesar de não gostar do tema. Não acho que ele tem um tema bacana, apesar da trilha sonora ir muito bem. Sobretudo quando o tom do filme cai, né? E é isso. Falei de técnico, falei de tudo, vamos pra nota. Pra Homem-Aranha, De Volta ao Lar, eu dou 4,5 estrelas, cara. É isso, comenta aqui embaixo, deixa a sua pergunta, porque a sua pergunta vai compor um filme ou melhor, um vídeo com spoilers. Eu vou fazer um vídeo com spoilers sobre Homem-Aranha. Não faz pergunta do tipo, aparece fulano de tal, não, é perguntas para que eu possa me ajudar a pensar melhor o filme e entregar mais visões sobre esse filme para vocês. Se gostou, dá joinha, se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de todos, até o próximo vídeo e tchau!